Bom, então, para quem está assistindo esse vídeo depois, acessem o YouTube. E para quem está assistindo no YouTube depois, quiser assistir a meditação, vai ter que aguardar abrir inscrição para participar do grupo de meditação. E vamos para o nosso tema de hoje. Vamos continuar as 12 leis universais, né? E eu vou trazer a lei universal hoje para a gente olhar, que é a lei da polaridade. O que significa isso? Que existe na nossa vida opostos, o bem e o mal, a luz e a sombra, o amor e a raiva, o medo e a insegurança, o masculino e o feminino. Essa polaridade, ela tá em nós, no nosso corpo, o direito e o esquerdo. O direito é o masculino, o esquerdo é o feminino. E às vezes a gente vê essa polaridade acontecendo de forma muito rígida quando vai de um oposto para outro oposto. Onde a gente vê isso no nosso dia a dia? Na política. Se você votou por fulano de tal, você é meu inimigo mortal. A pessoa que não consegue ter uma flexibilidade de pensamentos diferentes, de acolher essa diferença, ela vai entrar nos opostos, né, dessa polaridade. Então, a gente vê aí surgindo dentro dessa polaridade enraizada os julgamentos, as brigas, porque entra nessa polaridade. E isso quer também dizer para nós que, se os opostos existem, eles também podem se atrair. Existe alguma coisa, né? Então, aquilo que eu me incomodo no outro é porque existe alguma coisa aqui que atrai. Se eu também gosto demais do outro, também existe alguma coisa que atrai, que conecta. Se existe a tristeza, existe a alegria. Esses opostos, eles sempre vão existir. Se a gente está na Terra, não tem como não existir. A gente tem que ter consciência que tudo que a gente for fazer vai ter opostos, vai ter polaridade. O problema é a gente entrar no extremo dessa polaridade, porque a gente entra no radicalismo desnecessário. E aí a gente fica numa guerra. Por que as guerras acontecem? Porque vão para o extremo da polaridade. O discurso eu não preciso de homem, tá numa polaridade. Não que a gente tenha obrigatoriedade de precisar de um homem, não é sobre isso que eu tô falando. Tô só mostrando os extremos que às vezes acontecem, né? E dentro de nós, essa energia masculina e essa energia feminina, ela precisa existir. Ela precisa, ela tá ali. Então, a gente tem numa polaridade a energia masculina, na outra a energia feminina. O que é a energia masculina? Movimento, luz, ação, razão, consciência, controle. Se eu vou para o extremo desse movimento masculino, eu fico como? Rígida, controladora, dura, fria, brava. Energia feminina, sombra,
tranquilidade, amorosidade, criatividade, sentimento, emoção. Se eu vou para o extremo, nada de masculino, vou para o extremo disso. Fico sensível demais, uma manteiga derretida, não dou conta de fazer nada. Se eu tenho feminino exagerado, eu sonho, 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 não consigo pôr nada em prática. Se eu tenho masculino exagerado, eu não penso, só vou fazendo, 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 levando na cara e fazendo, 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 fazendo. Entende que a polaridade existe, mas chegar aos extremos dela nos prejudica. Então, qual é o melhor dos mundos? Os dois. Saber transitar entre os dois. Saber transitar dentro das polaridades. Quando eu me deparo com uma pessoa que tem um pensamento totalmente diferente de mim, se eu estou num extremo, eu vou fazer o quê? Ou vou chorar, não penso que nem eu. Ou eu vou para o outro extremo, vou querer dar na cara da pessoa. Aí a gente vê pessoas se matando porque pensa diferente. Então, eu estou no extremo da polaridade. Esse extremo da polaridade não é boa. Simbolicamente, a gente tem na entrada do Olimpo duas torres e um arco que segura essa torre, tá? O Olimpo é o local onde simbolicamente moram os deuses, é onde vêm as histórias mitológicas, né? Então, na entrada do Olimpo, a gente tem duas torres e um arco que liga os dois. Se essas torres, o que elas representam? A polaridade. O masculino e o feminino, a luz e a sombra, o bem e o mal. Se essa polaridade, se um deles está muito alto e o outro é muito baixo, o que acontece com o arco lá em cima? Consegue ficar em pé? Não. Se hoje a gente fosse, se o Olimpo existisse e a gente fosse olhar para ele e aquilo ali tivesse representando as energias dessa polaridade no mundo, provavelmente o arco não existiria mais. O arco teria caído por conta desses extremismos que a gente vem vivendo. E aí você pode ir trazendo isso para sua vida. Como que a gente percebe algumas coisas que a gente pode perceber a polaridade na nossa vida? Olhando, por exemplo, o seu rosto. Lado direito, lado esquerdo, qual é maior? Qual olho é mais dilatado? Qual olho é menos dilatado? As pernas, aonde dói mais? Lado direito, lado esquerdo? Onde eu me apoio mais quando eu estou andando? No lado direito, no lado esquerdo? Quando dói, que lado que dói? Direito ou esquerdo? Assim você vai percebendo no seu corpo como a polaridade está atuando, como ela está na tua vida, porque o teu corpo é reflexo do quê? O teu comportamento na relação com o mundo. O que você pensa, o que você faz, como você faz, vai se refletir no teu corpo. Tá fazendo sentido? Tá caindo fichinha aí? Então, essa lei da polaridade, ela rege o mundo. A gente sabendo, aceitando, não aceitando a existência dela. Então, a gente precisa aprender a equilibrar ela dentro de nós. Isso que eu vou falar agora é uma visão minha. Eu penso que a gente começa a equilibrar as polaridades dentro de nós lá no processo de cura da ferida da nossa criança. Por quê?
Porque eu olho para pai e para mãe. Eles são polaridades em nós. Se eu não sei transitar na energia do pai e da mãe, eu não consigo transitar nessa energia dentro de mim. Se a minha criança está presa lá numa história, isso é um pensamento meu, tá, gente? Vocês não vão achar em livros que eu estou falando. É uma visão minha. Se você pegar uma pessoa que está travada na ferida da criança e ela teve, os pais se separaram e por algum motivo ela ficou lá achando que ela tinha que escolher entre o pai e a mãe. Ela está presa nas polaridades. Se a gente pensar numa criança que se sentiu humilhada pela mamãe em alguma situação, ela está presa numa polaridade. E humilhação é uma ferida que a criança sofre. Algumas, não todas. São 5 feridas. Então, quando a gente começa a trabalhar o que está dentro, fora vai modificar. Se eu sou uma mulher que uso demais energia masculina, quem que eu vou atrair? O oposto. Um homem que atrai, que tem muita energia feminina. Ou, se eu sou a filhinha do papai, quem eu vou atrair? O filhinho da mamãe. E aí a gente entra na lei da vibração que eu já falei aqui, né? A lei da atração que eu já falei aqui. Então, a vibração dentro de nós é como uma corda de violão. Conforme eu toco, vem. Se dentro de mim eu estou brigando com as polaridades básicas, que é pai e mãe, fora, como é que vai estar? Tá? Brigando também. E a gente vê essa guerra de polaridade tão nítida, tão nítida, tão nítida, tão nítida, assim, na sociedade. Ai, lavar louça é coisa de mulher. Pôr dinheiro dentro de casa é coisa do homem. Se eu tenho um casal que se afina ao contrário, mas esse casal está equilibrado, tá tudo bem, tá equilibrado. Os dois transitam dentro das energias. E esse é o melhor do mundo, saber transitar dentro dessas energias. Aí a gente tem um monte de mulher rígida, um monte de mulher rígida. E tá rígida por quê? Por que tá rígida? Tá presa na energia masculina. A falta de permissão ao descanso, a falta de permissão ao autocuidado, a falta de permissão à vulnerabilidade é excesso de masculino. Não consegue transitar entre as energias. Aí o que que acontece? Não pede ajuda. Eu brinco com algumas, coloca o pi na mesa, né? Bate o pi na mesa. Eu dou conta sozinha. E aí, o que que é isso? Rigidez numa energia masculina. E isso pode ser o quê? Excesso de pai ou falta de pai? Se eu não equilibro isso dentro de mim, não equilibro fora de mim. Tudo é tão sincrônico com essa coisa da energia
das polaridades masculino e feminino, que até os elementos são nesse movimento. A gente tem água versus fogo. Água, energia feminina, fogo, energia masculina. Terra versus ar. Terra, energia feminina, ar, energia masculina. Os chakras. Chácara básico, energia masculina. Chácara sexual, energia feminina. Chácara do poder, que é aqui na barriga, energia masculina. Chácara cardíaco, energia feminina. Laríngico, energia masculina. Frontal, energia feminina. E aqui, coronário, energia dos dois, masculino e feminino, que se integram, se conectam. Se a gente for olhar tudo, a gente vai ver isso. Na natureza, na flor. Você pega uma flor, você pega lá um hibisco, você vê o masculino e o feminino dentro dela. A natureza está o tempo todo nesse movimento. Então, não adianta a gente querer neutralizar um. Ai, vamos neutralizar a energia masculina, vamos ter um mundo só de energia feminina. Ferrou, né? Ferrou, porque nós vamos ficar só chorando, com possibilidade de ir para o extremo, ficar lá no escuro, encolhida, que daí é o extremo do feminino, ou extremamente criativas, mas não consegue fazer nada. Ah, então vamos deixar a energia feminina de lado. Vamos deixar todo mundo com energia masculina. Aí, filha, pronto para guerra. Tá pronto para guerra? Porque vem guerra de todos os lados. Então, o melhor é, se eu preciso descansar, se eu estou cansada, eu preciso descansar, o que que eu tenho que fazer? Pôr minhas perninhas para cima e descansar, pedir ajuda. Ah, agora não dá para descansar, não. Agora eu preciso pôr aquele projeto para o mundo, eu preciso trabalhar. Energia masculina, vou para o mundo. Se eu tô com excesso de energia feminina, eu não consigo me posicionar, não consigo falar não, não consigo pôr limite, fico uma boba, uma marionete na mão dos outros. Se eu tô com excesso de masculino, eu não consigo pedir ajuda, eu adoeço e não peço ajuda. Agora, se eu tô equilibrada, eu vou fazer o quê? Se eu preciso de uma energia, eu uso ela. Se eu preciso da outra, eu uso ela. Se eu tô com ódio, eu vou expressar o ódio. Se eu tô com amor, eu vou expressar o amor. E aí, tem uma coisa muito importante dentro dessas polaridades, que é a luz e a sombra. Todos nós somos luz e sombra. Ninguém é tão ruim que não tenha nada de bom para ensinar, para doar. E ninguém é tão bom que nunca cometa nenhum erro. O que eu percebo é que a gente muitas vezes sabe reconhecer muito bem as nossas sombras. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, eu procrastino. Ah, eu tenho vergonha. Ah, eu sou tímida. Ah, eu sou dedo podre, eu só atraio homem errado. Ah, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o que lá. Mas ninguém sabe falar das qualidades.
Na grande maioria das vezes, a gente tem medo da nossa luz. O que que acontece quando a gente tem medo da nossa luz? E a gente não acessa as nossas potencialidades. Primeira coisa, a gente nunca vai se reconhecer, a gente nunca vai reconhecer o nosso valor. Sempre o que o outro faz é melhor do que o que eu faço. Isso gera o quê? Inveja, competição, sentimento de inferioridade. A gente está vivendo um momento no mundo que está todo mundo nesse lugar. E quanto menos a gente reconhece, pior. Porque se eu reconheço, eu posso trabalhar isso em mim. Se eu não reconheço, eu não posso trabalhar. Se eu acho que o mundo está contra mim, eu vou ficar onde? Na vítima. Toda vítima vai ter um oposto. Qual que é o oposto da vítima? Quem é o oposto da vítima? Ninguém sabe quem é o oposto da vítima? É o Salvador, não é? O algoz. Eu achei que era alguém que fosse resgatar a vítima de lá. Às vezes sim. Às vezes a vítima está esperando um salvador, só que ela não vai atrair o salvador, gente. Porque o oposto da vítima é o algoz. Então ela vai atrair quem? Abusadores e etc. Aí o dedo podre não é que você é dedo podre, é que você está na vítima. Por trás disso, óbvio que tem outras coisas. Mas quando a gente está na vítima, quem que a gente vai atrair? Abusadores para nós. Abusadores que eu estou dizendo, gente, não é o abuso físico em si, mas aí é aquela relação abusiva, aquela relação onde eu não vou me sentir bem, onde os meus sonhos serão roubados, aonde eu nunca me sinto suficiente nessa relação. Então, vocês percebem que tudo vai ter polos, duplinhas opostas, e essas duplinhas opostas, elas ocorrem dentro da gente. Se eu sou a vítima, eu também sou o algoz. Eu também faço movimento assim, contra alguém. Como faz para sair desse lugar? Ficando adulto, né? Assumindo a responsabilidade que cabe, olhando para minha luz, parando de achar que a grama do vizinho é melhor que a minha, assumindo as minhas potencialidades. Aí eu consigo transitar. Ah, eu preciso disso, eu vou lá buscar. Paro de colocar a responsabilidade na mão do outro. Como todo mundo vive a polaridade, se eu não tomo consciência, o que que acontece? Eu vivo as polaridades negativas, da competição, da inveja. Por que que dentro do feminino a gente vive mais isso do que dentro do masculino? Não que no masculino não vivam, tá? Porque vive sim, tem muito homem puxando tapete de outro homem por aí. Mas por que que parece ser mais no feminino? Porque o Jung coloca que a gente tem lá ânimos e ânimas.
O ânimos é energia masculina e a ânimas é energia feminina. E ele diz que a sombra reside dentro da energia feminina e a luz reside dentro da energia masculina. Então é só para você ver a diferença. Como é que homem resolve o problema? E não jogar bola, e no bar beber, transando. Não pode falar essa palavra. Vocês entenderam, né? É porque vai pro YouTube, daí a palavra eles tuf, fazendo amor, bom humor, entre aspas, né? Porque para eles isso é fisiológico, para a grande maioria, sem colocar pejorativos aqui, que eu não gosto dos pejorativos, eu prefiro acreditar que existem também aqueles que não, né? E mulher resolve o problema como? Chorando, ficando em silêncio, deprimindo, fechando a porta, comendo. Enquanto o homem vai para o beach tênis jogar, ou vai para o futebol jogar, a mulher vai comer um balde de sorvete no calor, né? Se for no inverno, ela vai tomar trocentos chocolate quente e vai chorar. Então, se a gente não consegue entender essas diferenças, essas polaridades, e a gente vive na guerra. Vai ter vezes que a gente vai ter que resolver problema usando energia masculina. Como que resolve problema usando energia masculina? Indo para ação. Ah, mas e se der errado? Por isso que você tem que reconhecer qual é a sua luz. Porque daí você começa de novo. Então, na meditação de hoje, nós vamos olhar essa polaridade, como ela está dentro de nós, e vamos olhar um pouquinho para a nossa luz. O Jung fala que não existe possibilidade alguma de chegarmos à nossa luz sem passar pela nossa sombra. Então, esse é o caminho. Aí a gente vê umas coisas, às vezes, na internet que chega a dar medo, né? De venda de produtos, né? Que toda venda de produto que te soar mágico, e a gente cai no mágico. Essa semana eu escutei um padre falando um videozinho que ele falou assim: Deus colocou para gente os médicos, psiquiatra, psicólogo e todo mundo para ajudar a gente, até o padre, porque o padre acorda cedo também para estudar a palavra, para transmitir a palavra. Aí a pessoa vai no médico, porque ela não está bem. Aí o médico dá um remédio, encaminha para o psicólogo e a pessoa sai do consultório com a receita na mão, com encaminhamento para o psicólogo, e daí ela fala assim: ah, mas acho que isso não vai resolver. Acho que eu não vou tomar esse remédio, não. Ah, é muito caro pagar psicólogo. Acho que eu não vou no psicólogo, não. E ela vai ficando cada vez mais doente. Aí ele fala: é por isso que a gente tem mais religiões do que centros de saúde. Porque as pessoas vão buscar solução mágica na religião. E a gente é um ser integrado. Corpo, mente, emoção e alma. Só um, você está na Terra. Na Terra é matéria.
Se é matéria, eu tenho que cuidar das necessidades do meu corpo, da necessidade da das minhas emoções, da necessidade da minha mente e da necessidade da minha alma. E se está na terra, vai ter polaridade. E se eu não cuidar da minha base, eu vou ficar nos opostos. Ou isso ou aquilo. Se eu for boa mãe, obviamente eu não serei boa esposa, porque eu só me dedico a ser mãe. Se eu sou uma boa profissional, obviamente eu não serei uma boa mãe, porque eu só me dedico ao profissional. Se eu sou uma boa esposa, obviamente eu estou falhando como mãe. Essa é a ideia que a polaridade nos passa. A gente adoece porque a gente quer ser perfeita, mas não vai rolar se a gente não equilibrar a nossa polaridade. Porque eu tenho que transitar nos papéis. Não só o feminino, o masculino também. O feminino transita mais fácil. Por quê? Porque nós somos o feminino, então a gente tem mais a flexibilidade dentro de nós. Porque a energia feminina é mais flexível, a energia masculina é mais controladora, é mais rígida. Mas eu posso estar no oposto. Então, na meditação de hoje, o que a gente vai fazer na primeira etapa dessa meditação? A gente vai buscar um equilíbrio entre esses dois, para enxergar a nossa luz. Para quem está assistindo esse vídeo no YouTube, aqui a gente se encerra. Fiquem atentas que em breve abre inscrição para entrar para o grupo de meditação, que é gratuito, mas tem seleção. Até rimou. E para quem está aqui, a gente vai começar a nossa meditação.